Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais fundamentais que existem. Afinal, quem somos nós? Mas olha, a gente vai fazer isso por um caminho um pouco diferente, usando as lentes do yoga clássico. É uma filosofia milenar que tem uma visão assim fascinante sobre o que é a nossa consciência de verdade. E a nossa exploração começa exatamente com essa pergunta. Porque o yoga, na sua raiz, vai muito além das posturas que a gente conhece. Ele é, na verdade, um sistema filosófico super profundo que tenta decifrar a natureza da realidade, da nossa mente e do nosso eu mais autêntico. Para a gente conseguir desvendar isso, nosso papo vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente entende a base filosófica de tudo. Depois, a gente vai explorar as duas realidades que, segundo eles, compõem absolutamente tudo que existe. E aí, a gente mergulha em cada uma delas e termina vendo como isso tudo se manifesta na nossa experiência diária, na nossa mente. Vamos lá! Bom, nossa jornada começa com uma figura-chave, o sábio Patanjali. É a ele que atribuem a organização de todo esse conhecimento do yoga. A filosofia dele bebe de uma fonte ainda mais antiga, chamada Sankhya, e propõe uma visão bem particular do universo e do nosso lugar nele. E aqui está a primeira grande sacada. Para entender o que é o eu nessa visão, a gente precisa primeiro aceitar a premissa deles. A realidade não é uma coisa só. Ela é dividida em dois princípios completamente diferentes que não se misturam. É a partir dessa divisão que toda a história se desenrola. Então, vamos conhecer os dois protagonistas dessa história cósmica, Purusha e Prakriti. Entender como esses dois interagem, essa dinâmica entre eles, essa é a chave para decifrar o sistema inteiro. Olha só que contraste perfeito. De um lado a gente tem o Purusha, que é a consciência pura, a luz que simplesmente vê tudo, mas que nunca muda. Do outro lado a gente tem o Prakriti, que é tudo aquilo que pode ser visto. O mundo, o corpo, a mente, tudo que está o tempo todo mudando, se transformando. Basicamente, é a diferença fundamental entre quem vê e o que é visto. Vamos focar primeiro em Purusha, que, segundo o yoga, é a nossa verdadeira essência. Mas o que isso quer dizer na prática? Ser consciência pura. Então, o ponto principal é o seguinte: Purusha é a própria capacidade de perceber. Não é o que a gente percebe, mas o simples fato de existir percepção. É como se fosse uma luz interna, sempre acesa, sempre igual, que ilumina tudo, mas nunca se suja ou se mistura com aquilo que ela ilumina. É a tal da testemunha silenciosa por trás de cada experiência que a gente tem. E o material original deixa isso bem claro. Essa ideia de luminosidade interna é o centro de tudo. Pensa assim, numa sala de cinema, tem a luz do projetor. Essa luz ilumina o filme que está passando na tela, mas a luz em si não vira o filme, né? Ela continua sendo só luz, pura. Essa é a grande metáfora para Purusha. Certo, mas se Purusha é tão livre e puro, por que a gente se sente tantas vezes preso, limitado? A resposta do yoga para isso é o conceito de avidya, que a gente traduz como ignorância. E não é uma ignorância de não saber as coisas, não é intelectual. É um erro fundamental de percepção que faz a gente confundir a luz do projetor, que é Purusha, com o filme que está passando, que é Prakriti. A gente confunde a consciência com o conteúdo da consciência. Agora vamos virar a moeda. Se Purusha é a testemunha, o que é o espetáculo que ele assiste? Bom, isso é Prakriti, a dança sem fim de tudo o que existe e se manifesta. E aqui é importante sacar que Prakriti não é só a matéria física, tipo pedras e plantas, não. Inclui também as energias mais sutis, as leis da natureza, o tempo, o espaço e o mais importante para a nossa discussão, a nossa própria mente, com todos os pensamentos e emoções. Tudo que pode ser um objeto da nossa experiência é Prakriti. E isso leva a gente para uma ideia bem radical. A nossa mente não somos nós. De acordo com essa filosofia, a mente é uma ferramenta que pertence a Prakriti, a natureza. É como se fosse um óculos, sabe? Através dele, Purusha, a consciência, enxerga o mundo. A nossa verdadeira identidade não está no óculos, mas em quem está olhando através dele. Ok, vamos trazer isso para um lado mais prático. Como é que essa dança entre a testemunha e a natureza acontece no nosso dia a dia? A resposta está nos movimentos da nossa própria mente. Patanjali chama esses movimentos de Citta Vrittis. Pensa na superfície de um lago. Tem horas que ele está calminho, um espelho. Em outras, está cheio de ondas. Pois é, essas ondas são os vrittis. Cada pensamento, cada emoção, cada memória. E a nossa tendência natural é achar que a gente é essas ondas. E o que são essas flutuações?
É exatamente tudo o que forma a nossa vida mental. O que a gente vê e ouve, o que a gente aprende, as nossas ideias erradas, as lembranças, quando a gente viaja na maionese, as fantasias. Tudo isso, para essa filosofia, são só movimentos acontecendo na substância da mente, que, lembrando, faz parte de Prakriti. E de onde vêm essas ondas todas? Muitas delas vêm dos samskaras. Imagina que eles são como sulcos ou padrões, que foram gravados na nossa mente por tudo que a gente já viveu. Essas impressões ficam lá, latentes, e acabam moldando nossas tendências, colorindo nossa percepção e gerando pensamentos e reações quase que no piloto automático. Então, olha só como o processo todo se desenrola. Começa com Purusha, a consciência pura, livre. Aí, Prakriti, a natureza, entra em cena com toda a sua dinâmica. O ponto de virada é a tal da avidya, a ignorância, que faz a consciência se identificar com um pedacinho da natureza, um corpo e uma mente específicos. É exatamente nesse momento que nasce a sensação de ser um eu separado, limitado. E qual o objetivo de entender essa história toda? O propósito de toda a prática do yoga é exatamente esse: desfazer essa confusão. É treinar a nossa atenção para a gente conseguir separar o que é o observador, o Purusha, daquilo que é observado, Prakriti. E com isso resgatar a liberdade que, segundo eles, já é nossa por natureza. Esse estado final de liberdade tem até um nome, Kaivalya. A palavra significa isolamento. Mas não é um isolamento de ficar sozinho, não. É a percepção de que a consciência é autônoma, independente de todos os dramas e flutuações do mundo material e da mente. É como se fosse a volta para casa, para o nosso estado original de pura percepção. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente refletir. Se cada pensamento, cada emoção, cada sensação é só uma ondinha na superfície da mente, um reflexo passageiro no grande campo de Prakriti, quem ou o que é essa presença silenciosa que assiste a tudo isso acontecer? A filosofia do yoga sugere que a resposta está muito mais perto do que a gente pensa.